Deus caminha. Deus caminha com o decepcionado. Deus caminha com aqueles que se afastam. Lembro que tive uma experiência muito grande. Depois de ter feito tantas coisas no reino de Deus, depois de tantos anos servindo a Deus, passei por um processo. E esse processo me tirou da presença de Deus. E eu fiquei afastado do caminho do Senhor. Afastado, longe. Sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu dormia. Quando eu acordava de manhã, de madrugada, eu estava prostrado. Eu falei, meu Deus, mas não estava na cama. E voltava para a cama. Voltava a dormir. Quando eu acordava, de novo estava prostrado. Era como se Deus quisesse que eu buscasse, mas não tinha mais força, não tinha ânimo. Eu lembro que Deus começou a criar um processo, um caminho. Todo decepcionado, Deus cria um caminho de volta. Aleluia. Deus sempre cria um caminho, né? Ele sempre tem um caminho de volta para aqueles que estão decepcionados, para aqueles que estão entristecidos, para aqueles que estão feridos. Deus criou uma estratégia. Ele me tirou de uma empresa que eu trabalhava, a empresa perdeu um contrato e eu fui enviado lá para Ilha Grande. Eu fui transferido para Ilha Grande. Quando cheguei naquele lugar, um lugar paradisíaco, um lugar lindo. Mas você imagina alguém que está ferido, alguém que está entristecido, alguém que está afastado, com depressão, já estava entrado num estado de depressão. Era um tormento ficar naquele lugar. E eu lembro que no tempo que eu trabalhava lá, né, eu ficava alojado lá, só vinha no final de semana. E após o expediente não tinha nada para fazer. E eu nunca tive prática de pescador, não sou filho de pescador, não sei nada de pesca. E todo santo dia, quando terminava, era um desejo, sabe? Parece que Deus estava tentando me ensinar algo. Todo final de expediente eu ia para a beira da praia, na Ilha Grande. Eu morava muito próximo da praia, nosso alojamento. Todo santo dia eu ia tentar pegar um peixe, nunca pegava nada. E as pessoas ficavam rindo, falavam, rapaz, está muito ruim de pesca. Por 3 meses eu fiquei naquela Ilha Grande. Todo santo dia tentando pegar um peixe, nada pegava. Nada pegava. E eu lembro que numa certa noite lá naquele alojamento, eu tive uma discussão lá com um companheiro de trabalho. Sei que começamos a discutir, isso gerou uma confusão. Como eu falei, eu estava afastado. E estava na prática da bebida, bebendo. E a gente já com álcool na cabeça acabou gerando uma confusão generalizada dentro daquele alojamento. Eu sei que no final daquela confusão, estávamos ali nós dois, um tentando matar o outro. Era mais ou menos quem dorme, quem der bobeira morre. E para piorar a situação, naquela noite, na madrugada, faltou luz na Ilha Grande. Eu acordei porque ficou muito calor. E não tinha como dormir porque era muita muriçoca. Pernalongo. E eu lembro que eu peguei e fui pra praia. Saí dentro daquela casa de madrugada, umas 4h30 da manhã, e fui pra beira da praia. E quando cheguei na beira da praia, comecei a lembrar. Sabe, eu parecia um filho pródigo lembrando. Eu lembrando de tudo que eu tinha vivido. Lembrando de tudo que eu tinha passado, né? E de repente comecei a lembrar de todas as promessas que Deus tinha feito na minha vida. Do chamado que Ele tinha. Das promessas. Que eu seria pastor. Que Deus tinha uma chamada na minha vida. Que eu ia tocar cidades, nações. Que eu seria pai de multidões. Eram tantas promessas, sabe? E quando eu me afastei, tudo isso morreu. Mas naquele dia, ali naquela beira daquela praia, tudo isso veio à tona. Começou a fruir novamente dentro de mim, essa lembrança. E eu comecei a falar com Deus. Mesmo longe, né?
Mesmo distante, eu comecei a conversar com Deus. Mesmo achando que Deus não estava ali próximo, que Deus não estava me ouvindo. E eu comecei a lembrar de todas as promessas. E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, a tua palavra diz. Toda pessoa que está afastada, né? Todo desviado, ele tem a palavra. E eu também tinha a palavra. Lembrava da palavra. Não estava vivendo a palavra, mas lembrava da palavra. E eu comecei a questionar com Deus. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que tu é dono do céu, da terra e do mar. Senhor, eu estou 3 meses que eu trabalho nessa ilha grande. 3 meses que eu venho aqui tentar pegar um peixe, não pego um peixinho desse tamanho, Senhor. Eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Se tu tem uma obra na minha vida, Senhor. Se tudo que tu falou esses anos todos, todas as promessas, todo sobre o chamado que tem na minha vida, eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Eu vou lançar esse anzol no mar. Se esse anzol voltar com um peixinho desse tamanho, pode ser miudinho, Senhor. Pode ser pequeno. Eu vou entender que tu me ama. E que a obra ainda está de pé na minha vida. Olha como é que eu estou, Senhor. Cheio de sentimento, ressentimento. Uma mistura de sentimento, eu não sabia explicar. Era sentimento, era ódio, era tudo envolvido ali. E eu falei: Deus, se voltar com um peixinho desse tamanho, eu vou entender, Senhor, que tu me amas, que tu tem um propósito na minha vida. Porém, Senhor, se esse anzol voltar sem nada, Senhor, primeira coisa que eu vou entender, que esses anos todinho tu me enganou, Senhor. Tudo que tu falaste sobre mim, tudo isso não foi verdade. Tu mentiu para mim. Eu vou entender, Senhor, que tu me enganou esses anos todos. Esse negócio de promessa, essa chamada pastoral, liderança, tocar nações, que tu me enviaria. Tudo isso, Senhor, foi coisa só da minha cabeça. Que isso nunca foi verdade. Eu não sou essa pessoa, não sou capaz. Não tenho condições de responder, de ser essa pessoa. Tu errou, Senhor. Tu errou na escolha. Tinha pessoas muito melhores do que eu, até dentro da minha família. Pessoas muito mais estruturadas, pessoas muito mais capacitadas. Logo eu, Senhor. Eu que nasci de um adultério. É impossível, Senhor. Isso tudo foi engano. Tu errou, Senhor, na escolha. Não sou, Senhor, essa pessoa que tu chamaste com esse propósito. Não sou eu, Senhor. Mas se voltar com um peixinho pequeno, Senhor, ainda que seja miudinho, eu vou entender que tu me amas, que tu tem um propósito na minha vida. Lancei aquele anzol dentro daquele mar. E joguei, amarrei ali num pedaço de pau, deixei lá dentro do mar. Fui caminhando até o final da praia. Inclusive tinha um rapaz que trabalhava com a gente, um senhor, e ele fazia caminhada de manhã lá na beira da praia. Eu fui caminhando com ele falando no meu ouvido, falando um monte no meu ouvido, e eu conectado lá no propósito que eu tinha feito com Deus. E quando eu voltei numa expectativa, né? Qual era a expectativa? Que quando eu voltasse, encontrasse aquela linha, né, esticada, e um peixe ali naquela linha. Quando eu voltei de longe, já vi que estava aquela linha toda frouxa, né? E eu peguei aquele... Era um nalho que estava enrolado num pedaço de tubo, né? De PVC. E eu fui enrolando, falando: Deus não me ama nada. Deus tem promessa na minha vida nada. Não. Esse negócio de cristão, de chamada, de propósito, isso é para outras pessoas. Deus não tem interesse numa pessoa como eu. Ele errou. Isso foi um erro. E enrolando, daqui a pouco eu senti que a linha agarrou em algo. Quando eu segurei e puxava, ficava frouxo, parecia que estava agarrado em algo. Eu falei pro rapaz que estava do meu lado, o senhor: eu acho que eu peguei um peixe. E ele falou assim: que peixe, rapaz? Isso é pedra. Só que eu estava no mar, no meio do mar aberto. Havia a praia, de um lado tinha
um monte de um lado, do outro, e o mar estava aberto ali. Não era um lugar que costumava ter pedras. E eu falei, se é pedra, se eu não sei o que está agarrado, mas tem alguma coisa agarrada. Eu segurei e puxei. Quando eu puxei, o que aconteceu? Aquele nalho, né, esticou e ele foi para um lado para o outro, fez assim, ó, foi para um lado para o outro. Aí eu já comecei a ficar, né, tenso com aquela situação, porque eu senti que tinha algo agarrado. E eu falei assim, acho que eu peguei um peixe. E o Senhor falou, que peixe, rapaz? Aquele cara tava... Hoje eu vejo que aquele Senhor, ele estava tentando impedir a minha fé. Ele estava impedindo, né, a minha conexão com Deus. Estava sendo usado para gerar incredulidade no meu coração. E eu falei, não, mas tem um peixe agarrado. Ele falou, que peixe? Isso é tronco de árvore agarrado no fundo do mar. E as ondas levam para um lado, levam para o outro. E eu lembro que eu falei para ele assim, não sei se é tronco de árvore, se é pneu. Tem alguma coisa agarrada nesse nalho. E eu vou puxar, e eu vou trazer. E eu lembro que eu ia puxando, alguma coisa estava vindo, não sabia, era algo muito pesado. E eu fui puxando e puxava, daqui a pouco vinha, parava um pouco. Eu sei que eu fui puxando, quando chegou na beirada, assim, né, no raso, na beira da praia, eu só vi assim, aquele rabo, né, batendo assim, ó, de um lado do outro. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, porque nunca na minha vida tinha pego nem um peixinho pequeno. E agora, um peixe com um rabo enorme batendo para um lado para o outro. Eu lembro que eu fiquei em pânico vendo aquela situação, aquele peixe, que na realidade, para muitos poderia ser um peixe, mas para mim era a resposta de Deus. Era Deus me respondendo, era Deus falando comigo. E eu lembro que eu tirei a camiseta para pegar aquele peixe, né, para entrar na água, para tentar com a camisa puxar ele para fora, que eu fiquei até meio assustado, que o peixe era muito grande, era um carção viola, um peixe enorme. Nunca tinha visto um peixe daquele na minha vida. E eu tirei a camiseta para puxar ele. Quando eu entro na água para puxar, né? Quando eu entro na água para pegar aquele peixe, eu lembro que o tempo naquele dia era uma sexta-feira. Aquele exato momento, aquela semana foi uma semana de chuva e estava meio que nublado. Mas quando eu entrei na água para pegar aquele peixe, eu senti como um céu se abriu assim sobre mim. E era um calor, sabe, assim, uma temperatura quente. E eu ouvi uma voz, Deus falou comigo, não te chamei para ser pescador de peixe. Oh, aleluia. Eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de alma. Eu tenho um propósito na tua vida, eu nunca te abandonei, sempre estive do teu lado. Eu nunca saí da tua presença o tempo todo, nesse período que tu se afastou, nesse período que você se decepcionou, que você se magoou, nesse período todo, o tempo todo, eu estive do teu lado. Mesmo quando todos se afastaram de você, mesmo quando todos te abandonaram, eu nunca deixei de estar do seu lado. A minha promessa está de pé na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida, e a minha obra está de pé. O propósito da minha chamada na tua vida está de pé. Deus falou assim, eu nunca te abandonei, sempre estive do teu lado. Eu te amo. Deus começou a falar, eu te amo. Tu é meu, eu te amo, tu é um filho amado, eu tenho um amor pela tua vida. Querido, naquele exato momento, eu comecei a ser restaurado. Comecei a falar em línguas estranhas, na mesma hora fui renovado. E todo aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento de tristeza, de frustração, aquele sentimento de abandono, sabe? O sentimento de rejeição. Tudo aquilo caiu por terra. Naquele momento eu fui restaurado. Deus começou a me limpar. Toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, Deus começou a fazer uma limpeza por completo. E eu lembro que depois fiquei ali um tempo, até o Senhor que estava comigo, ele fez assim, quando ele viu que eu estava ali, né, envolvido com o Espírito Santo ali, falando em línguas, ele falou assim, esse cara ficou louco, e foi embora, me deixou para trás. Depois de mó tempão, fiquei ali uns 40, uma hora ali com Deus, ali naquela comunhão, que coisa mais maravilhosa.
a presença, o coração queimando, que coisa linda. Eu pego e vou com aquele peixe lá para o alojamento. Quando eu chego no alojamento, tem 3 pessoas na porta. Entre elas, as 3, um foi o que eu tinha tido um problema com ela na madrugada, né, na noite passada. Tínhamos brigado e foi aquela confusão toda. Quando eu tô me aproximando, eu vi que ele entrou para dentro da casa. E eu pensando, falei, rapaz, ele ainda quer briga, ele quer confusão. Ele quer confusão, eu não quero mais briga. Meu coração já estava limpo. Eu já estava restaurado, renovado. Não queria mais confusão. E de repente ele sai lá de dentro com um negócio na mão. Eu na hora até pensei que era uma arma. Um negócio preto. Quando ele saiu com um negócio na mão. Eu tomei até um susto, pensei que era uma arma. Mas graças a Deus já estava em comunhão com Deus. Já tinha renovado a minha fé, a minha esperança em Deus. Mas ele estava com uma máquina de retrato. Nem eu sabia que ele tinha uma máquina de retrato. E ele já chegou, encosta no canto ali. Foi e tirou uma foto. Tirou uma foto minha com peixe. Aí foi e tirou uma foto também. Todo mundo tirou foto com peixe, que o peixe era muito grande. E eu lembro que depois eu fui naquele mesmo momento ali, eu chamei ele, pedi perdão para ele. Falei, cara, me perdoa, eu infelizmente me afastei de Deus, estava com bastante problema na minha cabeça e acabei perdendo a cabeça contigo, mas me perdoa, se perdoamos. Quando descemos da Ilha Grande, chegou lá embaixo, a gente voltamos para a empresa. Eu não voltei mais lá para a Ilha Grande, fui transferido para outro lugar e ele também foi transferido para um outro lugar. E depois de um tempo, quase um ano depois, num outro contrato da empresa se encontramos. Quando eu cheguei, ele estava lá trabalhando nesse contrato. Quando ele me viu, cara, tô um tempão querendo falar contigo. Aí ele foi lá dentro do alojamento lá e pegou, né, no armário dele, ele abriu e tirou a foto e me deu a foto, né, a foto do peixe que eu tirei com peixe. Ou seja, precisava estar registrado. Aquela foto precisava, né? Aquele dia tinha que ser registrado, tinha que ser um memorial, algo maravilhoso, né? Tinha que acontecer naquele dia. E foi maravilhoso, irmão, quando eu voltei, né? A gente sempre tem a sensação, né? A pessoa que se afasta da igreja, ele tem a sensação que ele não volta com vergonha. E eu lembro que quando eu voltei, né, até para a igreja que eu congregava na época, depois de tanto tempo afastado, eu lembro que os irmãos tinham um diácono na porta ali, e os irmãos quando me viram, eles foram me receber na rua. Oh, aleluia! Eles me receberam na rua. As pessoas vieram me abraçar na rua. Eu tava chegando ainda e um me viu de longe, falou, o irmão voltando, igual o filho pródigo, né, quando ele volta, que o pai foi ao encontro dele na rua. Aqueles irmãos foram me receber na rua, me trouxeram alegria no coração daqueles irmãos, porque eu estava retornando. E eu lembro que quando eu entrei, né, dentro do prédio da igreja e estava tendo um culto, eu lembro que um jovem abriu uma palavra, né, porque vale mais, né, um dia na tua presença do que lugares 1000. Preferi estar na tua casa do que na tenda da perversidade. Ele abriu esse texto. Depois umas irmãs começaram a louvar um louvor. E aquela música que elas começaram a louvar, aquela música que diz assim, sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Deus está mudando, né? Está enxugando teus olhos, acabou o teu sofrimento. Ouve o som das asas em sua tenda, ele não te deixa só. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Aí elas começaram a cantar o coro. Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão. Eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido. E hoje você derramou a última lágrima. E eu chorando, o Espírito Santo falou comigo, essa é a última lágrima que você vai chorar. O tempo da humilhação está vencido. E hoje você derramou a última lágrima. Deus falou isso para mim. O tempo da vergonha, o tempo da humilhação, o tempo da decepção, do desapontamento, desencorajamento. Deus, ele falou assim, a partir de hoje, se você chorar, tu vai chorar de alegria. Eu estabeleço um novo tempo na tua vida, uma nova história. E é isso, querido. É isso, esse é o propósito desse livro. O propósito desse livro não é chamados pela graça. O propósito não é ofender ninguém. O propósito não é
de maneira nenhuma, porque com certeza eu vou estar conectando pessoas que conhecem muito mais do que eu, de repente estudou até muito mais do que eu, mas o propósito é abrir o coração. Eu estou colocando meu coração na mesa. Eu estou colocando meu coração na mesa porque é somente na mesa que nós somos curados, na comunhão, sabe? No partir do pão. Esse é o lugar que nós somos curados. É esse lugar que nosso coração volta a arder, que as decepções caem por terra e nós abraçamos novamente o propósito. Esse é o propósito desse livro, querido. Para você que está cansado, você que está subcarregado, você que está decepcionado, você que está ferido, você está ferido, você está desapontado, você está desapontamento, descontentamento, desencorajamento. Eu não sei qual foi o dardo do inferno que te atingiu, mas eu estou trazendo uma palavra para você. Deus não desistiu de você. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles poderiam permanecer ali decepcionado, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus também vai ao teu encontro também. Jesus vai te encontrar, não importa onde você esteja, não importa se você está numa cidade ou se você está numa ilha grande, não importa onde você esteja, Jesus ele vai te encontrar. Jesus ele vai ter o encontro, porque ele é fiel, querido. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero encerrar, querido, nesse momento, fazendo uma oração final com você. Senhor Jesus, obrigado por caminhar comigo, mesmo quando não te reconheço, mesmo quando minha fé falha, tu permanece fiel. Hoje eu lanço fora toda frustração, todo sentimento de derrota e recebo tua presença viva no meu caminho. Fala comigo pela palavra, aquece novamente meu coração, abre meus olhos para te ver, mesmo em meio à dor. Em teu nome eu oro, amém. Uma declaração profética para nós encerrarmos. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus caminha comigo, Ele nunca me deixou. Minha esperança está viva, meu coração arde pela palavra, nenhuma decepção vai roubar minha visão. A graça me alcançou no caminho e me conduzirá de volta à promessa. Amém, aleluia. Deus te abençoe, querido. E se você precisar, é só você botar aí, querido, o seu contato ou entrar em contato comigo através desse vídeo. Estou pronto para te ouvir. Estou pronto para te ajudar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Graça e paz.